Olá, caros telespectadores da Vale TV. Estamos chegando para mais um programa Valores da Nossa Terra. Programa este que vai ao ar às quintas-feiras, no horário das 20 horas, pelos canais 14 aqui da nossa NET e também 6 da NET de São Leopoldo. O nosso programa tem por objetivo colocar em perspectiva fatos, histórias e feitos, de homens e mulheres que de alguma forma possam contribuir com a nossa jornada nos negócios, na vida comunitária e social, enfim, aqueles que assumem responsabilidades perante o Estado e suas comunidades. No dia de hoje, temos o privilégio de receber aqui Felipe Rios Teixeira Lopes, É um homem com formação também universitária, com pós-graduação também, que atua no ramo dos recursos humanos e também venda. E é um homem eclético também porque já teve experiência política e também uma convivência religiosa identificada. É um homem também que participa, portanto, da vida comunitária e da sua comunidade em várias perspectivas e dimensões. Felipe, é um prazer te ter aqui no programa. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Antônio, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a você que nos assiste nesse momento, obrigado pela oportunidade de estar nesse programa, que seja um programa muito abençoado na tua vida aí e de todos que participam. Bom, Felipe, eu começo dizendo aqui que você tem uma formação, uma atuação junto à área de recursos humanos, E nós costumamos escutar por aí que o país vivia e vive um apagão na área dos recursos humanos, ou seja, nós temos uma deficiência, chamada também um delay, na formação da nossa juventude, nas expectativas que o mercado tem com a mão de obra que se apresenta, enfim. Como é que é a vida junto a essas empresas, as instituições que você teve o privilégio de participar, inclusive na política, como nós vamos falar mais tarde, e esta deficiência de formação, se é que ela existe? Antônio, eu tive a oportunidade, em 2010, de conhecer o famoso mundo dos recursos humanos, o RH, como todos falam, e eu resolvi fazer cursar. Cursei o curso de tecnólogo em gestão de recursos humanos na UBRA, e eu me identifiquei muito pelo fato que eu vi as necessidades que o setor enfrentava. Porque muitas vezes as pessoas pensam que é simplesmente tu contrata aquele profissional, coloca ele lá e ele faça a atividade dele. Mas não é bem assim que funciona. Hoje tu precisa conhecer o processo da entrevista, tu tem que ter uma entrevista bem feita, depois que tu coloca aquele colaborador para dentro da tua empresa, da tua instituição, tu tem que treinar, não pode deixar ele solto, tem que capacitar ele, ver quais as competências que ele tem. Isso aí foi algo que me chamou a atenção. Inclusive, quando eu me formei na faculdade, nós conseguimos fazer, desenvolvemos uma consultoria, nós criamos uma consultoria na época, onde nós trabalhamos muito focado essa questão de gestão por competência na hora do recrutamento e seleção, para identificar os perfis que as empresas precisavam naquele momento. Ontem à noite ainda tive a oportunidade de participar de um grande evento aqui em Campo Bom, onde o setor coureiro calçadista colocava em discussão a questão da sustentabilidade do setor. E dentro da sustentabilidade do setor coureiro calçadista, desse cluster importante aqui que nós temos, uma das tônicas lá, um dos fatos que mais chamou minha atenção foi o fato de que as pessoas estavam no centro das discussões. As pessoas que eu falo, não só os trabalhadores do setor coureiro calçadista, mas também todos aqueles fornecedores, prestadores de serviço e, sobretudo, a comunidade. Como é que você que vem de um polo que é um pouco diverso do nosso, Você vem de Gravataí, Em Gravataí, essa questão dos recursos humanos, das pessoas, também está na ordem do dia? O que acontece? Gravataí é uma cidade muito dinâmica. Hoje lá o nosso polo lá, tem a General Motors, a GM, quando veio para o município foi um baque de explosão. Então lá é muito industrial, é um polo industrial, o nosso comércio é forte lá também, os nossos serviços é uma cidade bem pujante, graças a Deus. E lá, se
a pessoa que analisar, lá se criou bastante empresas na área de consultoria de recursos humanos. E o que acontece? Se estão as empresas, principalmente as indústrias lá, eles investem muito no desenvolvimento humano, né? Então, o RH dessas indústrias, eles procuram sempre, quando o colaborador entra, eles procuram identificar o perfil, colocar ele no que melhor possa contribuir e desenvolver essas competências. Não é à toa que as nossas indústrias lá estão cada vez mais crescendo, né? Nós temos, eu não sei se eu posso citar nomes aqui de algumas empresas, mas que nem a gente vê lá a TDK, Épicos, tu vê a GM, tu vê empresas que estão cada vez mais crescendo nesse setor da indústria. Nossa indústria lá é muito forte, tem a Mundial, que é uma empresa que tem lá no distrito industrial. Então, isso aí acontece que graças a Perto também, que é uma indústria muito forte, então eles estão crescendo, né? Por quê? Porque eles apostam no ser humano, eles apostam no desenvolvimento humano. Então, eu sei que tem que ter toda empresa que quer trabalhar com sucesso, ter sucesso de verdade, ela tem que investir nas pessoas, na capacitação, na preparação. Não é só colocar elas para dentro da empresa, é sim desenvolver essas pessoas. Eu quero até fazer aqui uma observação, sobretudo para a ala centro-esquerda, que às vezes não compreende certas decisões de Estado, de governo. Vou dar um exemplo. Eu vivi a realidade de Gravataí pelo menos há 30 anos, né, que trabalhava com sapato e andei por aquela cidade, por quase todos os bairros. E ela era uma cidade que estava em ponto de equilíbrio muito aquém daquilo que poderia ser em termos de potência e até de desejo daquela comunidade. É necessário, às vezes, que uma empresa como a GM, né, seja trazido para aquele cluster, porque as práticas que essa nova empresa traz, seja ela no processamento dos seus bens e serviços, seja no recrutamento e no relacionamento com a sociedade, ela simplesmente estabiliza aquele estado de equilíbrio e cria potencialidade para todo mundo. Então, parte do desenvolvimento de Gravataí, que está numa curva ascendente espetacular, ela decorre de recepcionar uma empresa que traz as melhores práticas gerenciais, políticas de RH e de negócio que impacta toda a cidade. Às vezes nós precisamos nos dar conta que não é só a arrecadação direta de ICM que importa. Às vezes, é negócio até pagar para uma empresa dessa se estabelecer no local, pelas consequências, pela cadeia, né, de consequências que ela desemboca no entorno. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer a promoção do desenvolvimento, de instigar, e um terceiro desse entra no contexto e faz com que tudo se transforme. E foi o que aconteceu com a GM. A GM ela foi um rastilho de pólvora naquela realidade de Gravataí, que faz com que a cidade, os últimos dados que eu tenho, mais do que triplicou o seu produto interno bruto, sua riqueza, e com certeza melhorou a vida do pessoal. Então, aqueles que se colocam contra o progresso, contra algumas iniciativas de internalizar no seu contexto uma empresa, seja ela nacional ou internacional, tem que se dar conta disso. Que, às vezes, a única forma que nós temos de, digamos assim, abrir uma fenda naquela realidade que está cristalizada, que está ali há muito tempo consolidada, para dar o avanço em direção ao futuro, é permitir que um terceiro faça aquilo que a gestão pública, às vezes local, ou as forças locais não conseguem fazer. É isso que vocês experimentaram lá também? Lá em Gravataí, até o fato que comentaste na questão da esquerda, lá em Gravataí, quando a GM estava negociando para ir para Gravataí, a esquerda foi contra. Ela é contra tudo. Ela foi contra, porque não era a favor dos interesses deles, né? Mas quando ela se instalou, porque a GM, a Gravataí, antes e pós-GM é uma coisa. Antes da GM chegar, o orçamento de Gravataí era em torno de 30 milhões por ano, o orçamento. Quando a GM chegou, ela foi, né, se não me engano, no segundo ano depois, ela foi a 300 milhões. Olha o salto.
Só que os prefeitos que ficaram, o prefeito que ficou na época, aí ficou depois falando, né, que foi graças a ele que a GM foi, mas a esquerda, que aí o governo era de esquerda, foi contra na época quando o Antônio Brito estava ajudando a negociar para vir para Gravataí. Então esse que é o fato, né? A esquerda ela é contra tudo, a favor de nada. Esse é um fato. Mas só que Gravataí se desenvolveu muito, né? E não é só a questão de gerar o emprego, mas sim ao redor, né? A cidade se desenvolveu, porque o orçamento cresceu e quando o orçamento se cresce assim, né? O gestor ele desenvolve, ele faz saneamento básico, ele faz postos de saúde, ele faz praça, aí fica bom de se trabalhar. Por isso que é importante o incentivo, né? O político, não importa se é do executivo, se é do legislativo, mas batalhar para trazer investimento, batalhar para trazer empresas para o seu município, porque além de gerar um emprego, gera um determinado imposto que se investe na cidade para a população melhor. Então isso é que a gente tem que ter, a gente não tem que ser contra. Porque a esquerda, muitas vezes, doutor, a esquerda, o que acontece? Eles pensam que o empresário é inimigo da nação. Não é. Quem gera emprego é empresariado, quem gera receita é empresariado. Então a gente não tem que tirar nenhum empresário como inimigo. Esses dias eu estava vendo nas redes sociais o pessoal batendo na van, pelo amor de Deus, o pessoal da esquerda. Pô, mas olha quantos empregos eles geram. Batendo, sabe por quê? Mas é por cunho político, porque não gosto do proprietário, que é um gerador de emprego. Bom, é complicado a esquerda, né? Falando em recursos humanos, não tem como não olhar para a nossa rede de educação de Gravataí região, né? Já que você vem de lá, e também para as ofertas de cursos superiores. Como é que está esta questão na cidade e ali na tua região? Gravataí, lá nós temos a UBRA, né? Tem lá os cursos de superior. Temos também a Facenza, né, que é o Gensa, que tem o Gensa, que tem o ensino médio, tem a Facenza, que daí dá é a mesma da minha instituição, que daí dá os cursos superiores, né? Nós temos daí, se não me engano, o das freiras lá, o Dom Feliciano, tem os cursos técnicos. E aí tem o Senac também ali em Gravataí tem os cursos técnicos, e depois ao lado ali tem uma faculdade muito boa também, ali em Cachoeirinha, que daí é a Cezuca. Aí tem grandes cursos ali, muito bom também. Mas eu acredito sim, Antônio, que deveria ter melhores condições de ensino, porque muitos conhecidos que eu tenho lá, eles saem de Gravataí para estudar em Porto Alegre, Canoas, né? Eles saem para esses outros lugares, sendo que a gente poderia, daqui a pouco, o nosso ensino superior estar melhor lá para poder capacitar e preparar os nossos jovens. Bom, nós estamos hoje conversando aqui com o Felipe Rios, né? Eu acho que é assim que você gosta de ser chamado, né? Uns chamam de Rios, outros de Lopes. Mas é um oceano de conhecimento do caso, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em instantes. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje recebe Felipe Rios Teixeira Lopes, né? Um homem de negócios e também, como vamos ver agora, com alguma participação social e política também relevante. Fiquei sabendo que, inclusive, que és também pré-candidato pelo PSC, né? Isso. O partido do Roberto Argenta, a deputado estadual. É, isso daí. Como é que se dá essa sua incursão pela política? Olha, Antônio, desde pequeno, eu sempre gostei, tive na veia, né, na política. A minha mãe fala que quando passava o pessoal do Antônio Brito na minha rua com as bandeirinhas, eu saía na rua e pedia bandeira e ficava bandeireando, eles passando e iam bandeireando. Então, tá no sangue, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas excepcionais lá em Gravataí, que foram meus professores, né, na parte política. Então, eu agradeço, né? E são pessoas que muitas vezes não são conhecidas no meio político. Mas são pessoas, assim, que são pessoas boas, que ajudam a comunidade, são pessoas técnicas, e eu aprendi muito com eles.
né? Então eu tive a oportunidade de ser presidente da Juventude do Democratas em Gravataí, do PSD em Gravataí, né? Nós fomos lá da executiva, nós trabalhamos, eu tive a oportunidade também de concorrer ao pleito em 2012, naquela época era 90 dias a campanha. Eu tive a oportunidade de concorrer a vereador naquela época, né? E consegui fazer, na verdade, só 30 dias de campanha porque eu trabalhava numa empresa e foi quando eu tirei as férias. Eu trabalhei aqueles 30 dias na campanha e nós fizemos 402 votos. Para ter noção, naquela época nós gastamos em torno de R$1.500 a R$2.000, né? Naqueles 30 dias de campanha, que era o que eu tinha. Mas teve candidatos lá em Gravataí lá que gastaram 20, 30 mil reais e fizeram menos votos que eu, fizeram 300 votos. Então eu fiquei feliz e eu vi, opa, estou sendo aceito na cidade. Né? Porque o que acontece? A nossa política sempre foi não prometer nada mais do que muito trabalho. Sim. Muito trabalho. Então, isso aí foi uma oportunidade que nós tivemos, né? Eu já participei de coordenações de campanha de vereadores, né? Isso aí para mim foi um aprendizado, porque uma coisa é quando tu é candidato, outra coisa é quando tu coordena, né? E nós tivemos essa oportunidade de participar de coordenação de vereadores, de mobilizações de candidatura a prefeito, né, por 2 vezes também, coordenando campanhas para deputado federal na cidade, né, onde nós, em 2014 nós não tivemos êxito, mas em 2018 nós tivemos um êxito muito bom, né, onde o nosso candidato lá, em 2018, lá fez 5.403 votos, né, um planejamento lá de Gravataí. Falando em política, né, que é o nosso assunto, não tenho como deixar de registrar aqui a presença de 2 homens da política, um ícone aqui da cidade de Novo Hamburgo, né, que não é prefeito porque resolveu adiar o seu projeto, que é Jesus Martins, né, que está aqui nos estúdios, né, assistindo essa entrevista, e também o Ricardo, presidente do PSC de Gravataí. Né. Voltando então a essa questão, né, também agora existe essa tua vontade, junto ali com o Roberto Argento, que também é pré-candidato do PSC, de colocar o seu nome à disposição para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. O que leva uma pessoa que é, digamos, com uma formação humanista, que é recursos humanos, empresarial, também com uma participação na vida social religiosa, né? Tem também uma função, a querer ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa? Assim, qual é o teu horizonte? Quando tu para pensar por que eu vou lá, qual é assim, aquele motivador? Sabe, quando eu fiquei sabendo, Antônio, que o doutor Argenta, que é uma grande figura empresarial, um grande gerador de emprego, um grande gestor, iria ser pré-candidato a governo pelo Estado, eu fiquei feliz. Opa, eu quero participar desse processo junto. Porque é uma pessoa que eu admiro muito. E nós sabemos que não adianta só elegermos um governador. Nós temos que ter deputados estaduais com o mesmo intuito, com o mesmo pensamento, que ajude a dar sustentação aos projetos que durante a campanha estão sendo colocados, que vão ser implantados dentro do mandato. Né? Então me motivou bastante isso daí. E dentro da minha cidade eu conversava com as pessoas, porque eu sou bem conservador, eu sou de direita, eu sou cristão, né? Eu sou diácono dentro da minha igreja, na Assembleia de Deus em Gravataí, eu sou diácono. Então o pessoal, assim, da minha região, das minhas amizades, dizia, tu não vai concorrer esse ano? Aí eu dizia, eu não sei se daqui a pouco, né, posso ser pré. Né, eu vou conversar com a família, vou conversar com os amigos, e sempre vinha essa pressão. Aonde eu passava, na Avenida dos Estados, na Alexandrina de Alencar, no centro de Gravataí, onde eu tenho conhecidos, sempre a mesma pergunta. Né? A gente que é político da cidade, vem um ano eleitoral, eles perguntam, é normal, né? Tá, e aí, como é que vai ser? Tu vai ir, não vai ir? Vai indicar? Quem vai indicar? Então a gente se sentiu assim num certo compromisso de colocar o nome à disposição. Nós colocamos o nome à disposição, né, e estamos sendo bem recebidos. Lá na cidade, o presidente Bolsonaro, se não me engano, ele fez 70% dos votos lá em Gravataí, né? E lá não terá, por enquanto, no cenário que nós estamos vendo, né, o único pré-candidato da cidade, que é de direita, conservador, cristão, mais alinhado ao presidente Bolsonaro, é a minha pessoa. Qual é a grande pauta, a grande bandeira de Gravataí, assim, que poderia, digamos assim, ser
conduzida ou animada por um deputado estadual daquela cidade? Algo que nós estamos trabalhando bastante até semana passada, conversando com contadores da cidade de Gravataí, Cachoeirinha, né, eles me colocaram a situação como ainda está difícil a questão da abertura de empresa, no favor de negócios no Rio Grande do Sul. Né, isso aí não vem da minha cabeça, isso vem de conversando com esses contadores da cidade. Né, tanto de Gravataí como Cachoeirinha. Então, eles estão fazendo um estudo, a gente está começando a fazer um estudo para ver o que a gente pode melhorar como deputado, o que as bandeiras que nós iremos trabalhar para melhorar a vida de quem empreende, de um empresário, aquele que gera o emprego, que gera a renda. Então, nós estamos fazendo um estudo bem focado para ver o que nós podemos melhorar. O governo se falava, estadual se falava que foi agilizado os processos, né, para abertura de emprego, de empresas. Porém, o que me apresentaram esses computadores é que não é bem assim e que existem situações que podem ainda melhorar ainda mais para que o Estado do Rio Grande do Sul seja o Estado com a maior agilidade para a abertura de empresas. Eu costumo sempre dizer que essa experiência ou esse grande desafio que o cidadão se coloca, que é de abrir uma empresa, ele já foi muito mais dificultoso no passado. Quando alguém se animava a abrir uma empresa, ele era quase que desafiado por inúmeras vezes para o Estado, parece que queria ter convicção daquela iniciativa do sujeito. Criava toda a sorte de dificuldade ou de dificuldade e também de pontos a serem sobrepostos por quem tinha essa iniciativa. Hoje, no século XXI, né, tendo se remodelado não só o emprego, como também os negócios, grande parte das pessoas deixaram, né, de ser empregados e vivem através do seu pequeno negócio, da sua empresa. Empresariar, né, o ato de empresariar passou a ser dia a dia das pessoas. Mas nós ainda estamos atados, né, ainda vinculados a um modo antigo de abrir e conduzir empresas. Ou seja, aí me parece, né, alinhado com o governo federal, e a Assembleia Legislativa tem muito o que fazer, nós precisamos achar esse novo tempo de abrir, manter e até mesmo de fechar uma empresa. Tem um espaço interessante a ser trabalhado. Eu acho que foi isso que lá foi e sabe que é algo bem interessante que a gente comenta assim nos debates que nós estamos fazendo com as pessoas, é o porquê de não ter hoje, né, nas escolas estaduais, né, uma grade curricular a partir do ensino médio para empreendedorismo. Por quê? Porque a gente tem que incentivar o jovem, a gente precisa incentivar o jovem a ser empreendedor, a ter uma visão diferente. A gente não pode colocar na escola simplesmente para formar militante, não pode ser isso daí. Nós temos que formar cidadãos capacitados, preparados para esse mundo de hoje em dia, onde eles gerem receita para eles, onde eles gerem lucro para eles. O bom, quem é que não quer ter lucro na vida? Um lucro saudável, né? Sim. Às vezes eles tentam denomizar, né, deixar como se o lucro fosse algo ruim. Não, as pessoas têm que ter um lucrinho delas, têm que empreender, têm que sobreviver. Então, na parte do ensino, é muito importante que as escolas estaduais, isso aí é algo que na Assembleia, né, os deputados tinham que bater mais nisso daí, né, para que tivesse essa questão, né, daquela grade curricular do empreendedorismo dentro das escolas estaduais. Isso daí é muito importante. Eu sempre costumo dizer, eu tinha uma vida acadêmica forte, que mais da metade dos cursos, para não dizer 80% dos cursos, né, superiores, eles são para um sujeito se habilitar a ser um profissional liberal, ou seja, um patrão dele próprio. E o que ele não vê durante esse processo de formação é qualquer ideia do que é ser patrão e, sobretudo, patrão dele próprio, ou ideia de um negócio. Quer dizer, nós passamos o conteúdo para o sujeito para que ele vá ao mundo e empreenda. Só que ele sai dali sem a menor noção do que é constituir-se como negócio, atuar como negócio. Então, essa forma de nós conduzirmos a educação, que pode se começar assim no ensino médio, dando, né, destino ou dando um horizonte para quem passa pelo processo de formação, para que tenha consciência de que ele precisa ir ao mundo, se planejar, se estruturar, para começar a empreender ou levar à frente a atividade de modo próprio. Né? E isso hoje carece, né, tanto na área estadual como na área municipal também e, sobretudo, no ensino superior. Essa visão empreendedora, ela ainda é muito incipiente nesses espaços
em que nós estamos habilitando alguém para uma atividade que é uma parte do problema, sem dar a outra, que é como é que vai se estabelecer e a partir dali realizar as suas atividades com responsabilidade, porque ele precisará não só cuidar dos direitos, das legislações que impactam o negócio e os terceiros que ali prestam os seus serviços ou entregam os seus produtos, como também, né, as questões de Estado, porque qualquer negócio que se constitua, é bom que o telespectador tenha presente, sempre terá um sócio e o sócio é o Estado. E ele tem ali a sua forma de acompanhar esse negócio e de fazer a quantificação da sua parte naquele negócio. E o incrível é que o Estado ele consegue, pelas engenharias legais, né, que estão instituídas, levar a sua parte ainda que o negócio possa vir a ter num período prejuízo. E isso o empreendedor precisa ter no seu horizonte, né? Então, quando os contadores dali de Gravataí região fazem esse apelo, olha, né, precisamos ter de parte dos legisladores maior consciência sobre como os negócios estão se constituindo e vivendo, e sobretudo lá também se desconstituindo, acho que é muito importante. Então, é importantíssimo. E outra coisa, voltando ali na questão, hoje se tu perguntar para o jovem de 16 anos que está no ensino médio, pergunta para ele o que ele quer fazer quando se formar, o que ele quer ser. A grande maioria não sabe. Mas por quê? Porque o ensino, ele não estimula a pensar, o ensino não estimula o que eles querem ser. O que o ensino hoje, eles tentam fazer é formar militante. Infelizmente, a grande maioria é isso daí. Então, se tu tem um ensino médio, onde ele estimula tu empreender a questões financeiras, ele vai sair do ensino médio já pensando qual faculdade ele quer fazer, se é de tecnologia, se é de humanas, não importa, ele vai sair dali preparado para alguma coisa. Então isso aí que a gente tem que ter noção. E os nossos contadores lá, que a gente conversa bastante, eles falam, a carga tributária realmente é muito pesada hoje. Né? Tu também é empresário, também tu sabe. A carga tributária, se não me engano, do ICMS hoje é 25% da gasolina e luz, telecomunicações. Né? Agora está tendo um projeto de lei, se não me engano, do governo federal para deixar em 17%, né? E aí o governo federal iria repassar esse restante que faltaria para os estados. Né? É um projeto bom, só que me preocupa. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, e se os órgãos judiciais vão lá e inventam de trancar, como já outras vezes trancaram decisões do governo federal. Então, isso aí me preocupa muito, é a carga tributária. Isso. Nós, infelizmente, Felipe, nós vamos ter que chegar ao final do nosso programa. E essa questão da área tributária eu gosto muito de conversar e já fiz várias considerações sobre ela aqui, sobretudo nos combustíveis, que no Rio Grande do Sul, até poucos dias atrás, nós pagávamos mais de 40% de ICMS, porque existe uma sistemática do próprio imposto compor a sua base de cálculo. Quando trouxe-se agora para 25%, na verdade nós estamos falando de 33%, porque ele integra a sua própria base de cálculo. E desde de 2006, eu me lembro que eu tenho ações Brasil afora, junto com os parceiros, discutindo que os bens essenciais, como telecomunicação, energia elétrica e combustíveis, tem uma lei federal que diz que eles têm que ser tributados pela alíquota mínima. E, para a surpresa de todos os estados brasileiros sempre tributaram esses bens por alíquotas máximas. E alguns locais, como aqui no Rio Grande do Sul, muito máximas, chegando não só de ser 25%, como era 30%, até pouco tempo atrás. Então, são realidades que estão na ordem do dia. Né? Esse caso do projeto de lei que está em curso, né? Haverá um deslocamento, isso é uma outra questão que nós vamos discutir outro dia. Quando você desafoga, né, ou tira a tributação de um segmento, do outro lado as despesas não foram diminuídas, então haverá um redirecionamento para a captura desses recursos. Daí porque nós falamos que a reforma administrativa é a mãe de todas as reformas. Vamos tratar de desenhar o Estado que nós precisamos, que podemos pagar e depois vamos buscar os tributos. Não está se fazendo isso, a reforma administrativa não acontece, e de modo que, quando eu desonero A de pagar, B irá pagar. Nós só temos que saber agora para onde é que vai. Então, esperamos que na próxima legislatura o governo federal consiga levar à frente
3 reformas que são fundamentais para nós: a política, a tributária e a administrativa. Nós vamos ficar por aqui agradecendo a audiência de todos vocês, prometendo voltar na próxima semana com mais um programa entrevistando pessoas com histórias interessantes de vida e de negócio para todos nós. Obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, Antônio, pela oportunidade aqui dada. Obrigado.